Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo pro canal do Soberano Marcial Eterno, vulgo Rei do Deboche. Comenta aí se você tá gostando dessa série, se inscreve no canal se for novo por aqui, ative o sininho de notificação para você não perder nada que eu posto aqui no canal e deixa seu like que você sabe que vai ser muito bom. No comentário fixado lá embaixo vai estar o link do nosso Discord, faz parte lá que vira e mexe a gente aparece lá. Também, se puder ajudar o canal, vai ficar um QR Code em algum lugar da tela aí aparecendo. Sua doação é bem-vinda, vai fortalecer muito o canal porque tá difícil. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pro canal e partiu! O capítulo começa com um massacre que aconteceu em uma ravina. O líder e o vice-líder do castelo veem isso tremendo e exclamam de raiva quem poderia ter feito algo assim. Ainda confundindo toda a situação, ele grita pelo nome de Xing Yang Ming e diz que jura que se ele, Ma Tianhe, não matá-lo, não será mais um homem. Mal sabe ele que foi nosso protagonista que fez toda essa merda. Já no navio de batalha flutuando de volta para a cidade da chama marcial, vemos nosso protagonista pensando: Xiang Kun, por matar um dos meus homens, eu irei matar seu clã inteiro. Depois que o nosso protagonista retornou à cidade da chama marcial, ele entrou imediatamente no monumento do Deus do Mundo para treinar em isolamento. Dentro de um dia, ele passou a barreira de um mestre marcial e se tornou um grande mestre marcial. Logo, vemos alguém gritando: "O quê? Você vai à cidade do Alto Sol?" Era o comandante Ruivo questionando o jovem mestre 1 se ele não estava querendo ir nessa cidade para confrontar a família Xiang Yang, né? A cidade do Alto Sol é a capital do Império da Chama do Crepúsculo, ocupada pelas famílias nobres e a família imperial. E vemos nosso protagonista simplesmente assumindo e dizendo: "Isso mesmo, eu vou até essa maldita família." Seu avô balança a cabeça dizendo que desaprova isso firmemente. Encarar uma família inteira agora seria um esforço inútil. Eles, com apenas um grande mestre marcial, deixou a cidade da chama marcial nesse estado vergonhoso. Apesar do comandante Ruivo ter se tornado grão-mestre marcial, eles ainda não podem se comparar a uma família grande, que já se estabeleceu há centenas de anos. O prota, ainda calmo como sempre, com braços cruzados nas costas, diz: "Eles não virão até nós mesmo se não nos atacarmos primeiro? Esse figurante maldito que nos atacou está desaparecido há alguns dias. Vocês pensam mesmo que a família Xing Yang não seria capaz de descobrir que fomos nós os responsáveis por sua morte? Nós deveríamos tomar a iniciativa e usar o elemento surpresa." O prota simplesmente diz: "Eu já tenho tudo planejado. Apenas mande 11 pessoas comigo e tudo será resolvido." E o comandante Ruivo questiona: 11 pessoas? Não seria difícil reunir essas 11 pessoas que são lordes marciais ou acima disso. Se tamanha força estivesse em Chanshui, poderia até varrer um país inteiro. Mas, no Império da Chama do Crepúsculo, essa força não seria capaz de derrotar nenhuma família nobre. Só que nessa hora, vemos alguém gritando: "Conte comigo." E uma energia densa e verde começa a manifestar na sala. E todo mundo olha para trás exclamando assustado. O figurante do corote chega dizendo: "Para grandes coisas como essas, por favor, não esqueça de me levar junto, Lorde da Cidade." O comandante Ruivo grita: "Você agora é um grão-mestre marcial? Você também ultrapassou suas restrições do rei marcial?" O cara simplesmente debochado como sempre faz: "Até mesmo você fez isso? O quão difícil seria para mim?" O protagonista olha para ele e diz: "Como esperado de alguém que treinou com um pergaminho de quebra lunar, você já estabilizou seu reino. Apesar do comandante Ruivo ter ultrapassado antes de você, ele ainda está passos atrás." E o cara pensa: a forma que esse maldito fala, parece que eu sou uma criança perto dele. O comandante Ruivo, com a mão no queixo, pondera que tem muita confiança na palavra do nosso prota. E agora que tem 2 grão-mestres marciais, eles podem até tentar isso. Só que o cara já estava pensando em outra coisa. O maldito pirralho já era um grande mestre marcial. Seu avô, alheio a esse pensamento, fala: "Não, vocês dois ultrapassaram não faz muito tempo. Como conseguiriam derrotar grão-mestres marciais que já são reconhecidos?" Só que o figurante ainda estava perdido, se acalmando, mano. Ele viu esse maldito lutar com um grão-mestre marcial. Ele deveria estar calmo. Passar de nível tão rápido não seria nada para ele. Nessa hora, mais uma pessoa chega falando: "E eu?" E era o líder da seita do gafanhoto que agora fazia parte da cidade do nosso prota.
Ele agradece pelas pílulas do nosso jovem mestre, e o Prota simplesmente fala: parabéns por sua ascensão ao novo nível. Seu avô encarava os 3 grã-mestres marciais e pensa: o mundo muda muito rápido. 3 grã-mestres marciais apareceram em um piscar de olho. 3 especialistas em um reino que ele antigamente não podia se atrever a pensar estar nele. E estão agora parados em sua frente prestando respeitos ao seu neto. O Prota diz que irão ter que depender da ajuda da seita mais uma vez. E o cara simplesmente se curva mais uma vez e diz: não fale dessa maneira, grande lorde da cidade. Já que nossa seita Gafanhoto do Céu se rendeu à sua cidade, tudo será como você solicitar. O Prota então diz: os 3 grandes mestres marciais, meu avô, meu pai e os 2 vice-mestres da seita do Gafanhoto do Céu, Jimeng, Hongbang e Yanhan, com vocês 11, eu estarei realizando a matriz divina dos 12 trovões capitais. E nessa hora uma matriz aparece debaixo de todos, irrompendo trovões por todos os locais. O figurante do corote diz: matriz divina dos 12 trovões capitais? E seu avô completa perguntando que tipo de matriz era essa. 12 pessoas têm que trabalhar juntas para realizá-la? Quanto tempo levaria para aprendê-la? E vemos nossa deusa Ruivinha exclamando em choque quando ouve o nome da matriz. O Prota simplesmente diz: é apenas uma matriz que faz com que trovões caiam. Ela traz raios dos 9 céus. E o que é peculiar, essa matriz se baseia na força das pessoas que a realizam e os raios são atraídos com força similar. Se 12 soberanos marciais a utilizarem, poderia atrair o deus do trovão mais poderoso da mansão púrpura de Jade de Taishu. Até mesmo com o corpo dourado e imortal, se alguém fosse atingido, seria reduzido a cinzas. E a deusa Ruivinha ainda estava o encarando enquanto ele dizia tudo isso. O comandante Ruivo, ouvindo essa afirmação insana, fala: o quê? E todo mundo o encara, e até a deusa Ruivinha estava em silêncio contemplando suas palavras. O Prota diz: e em relação ao tempo de demora, e a cena já corta para vários navios de batalha flutuando. E ele completa, dizendo que só precisarão de 6 horas, que era o tempo necessário para irem da cidade da chama marcial até a cidade do pôr do sol. Tudo isso foi explicado enquanto eles já estavam a caminho. Enquanto ele meditava no convés de seu navio, ele abre os olhos e diz: o que é? Pois a deusa Ruivinha estava em sua frente sem falar nada. Ele pergunta se existe alguma coisa na matriz que ela não entendeu. Ela olha para cima e contempla a linda paisagem no céu. Então, ela encara nosso protagonista e diz: você deveria entender o que eu estou pensando. Você pode me dizer como aquele Lorde está? O Prota, sendo questionado, simplesmente encara a vastidão do céu e fica sem palavras enquanto a deusa Ruivinha espera por sua resposta. Ele simplesmente diz: ele é apenas um fracassado. Que tal ser o terceiro do ranking do mais poderoso? Que tal ser o soberano conhecido como disruptor militar marcial? Que tal ser um alquimista de classe soberana? Que tal ser um ancião honorário? Ao meu ver, isso tudo é a mesma bosta. Ele enganou tantas garotas inocentes e puras como você, fazendo-as pensar nele dia e noite. E no final ele questiona a deusa Ruivinha, que já estava quase chorando. Valeu a pena? Enquanto a imagem de Gu Feiyang aparecia em suas costas. A deusa Ruivinha lembra da época em que ela viu o soberano marcial Gu Feiyang lutando contra sua mestre, e o reflexo daquela cena estava em seu olho verde. Então ela simplesmente diz: não fale assim sobre ele, deixando nosso protagonista sem palavras. Então vemos a deusa Ruivinha pensando que, apesar de perder peso por causa dele, ela não se arrepende, pois uma aparência esbelta era algo que ela estava disposta a conseguir para o ter. Então ela simplesmente diz ao nosso protagonista: enquanto Gu Feiyang estiver bem, é um dia bom. O Prota, vendo isso, fica sem palavras. Ela já era um caso perdido, estava apaixonadinha por ele em sua vida passada. Então, para deixar ela em paz de espírito, ele mente, dizendo que acha que Gu Feiyang estava bem, fazendo a deusa Ruivinha exclamar e chorar. Notícias definitivas sobre aquele que ela leva em seu coração. Ela começa a enxugar as lágrimas do seu rosto, dizendo obrigado ao nosso protagonista. E ele fica travado pensando: como devo responder a isso? Afinal, ele mentiu. Ela rapidamente o abraça, fazendo ele exclamar assustado, pois não esperava essa reação dela.
Então ela sussurra no ouvido dele. Você pode me dizer como ele está nesse momento? O protagonista então fica todo sem graça e gagueja falando, professora, professora, este não é o momento para pensar nessas coisas, eu vou te falar quando voltarmos. E nisso ela acorda toda coradinha percebendo o que fez. Ela se separa dele toda constrangida e pensa que isso foi impróprio da sua parte enquanto se virava toda sem graça e o protagonista simplesmente coçava sua bochecha. Para mudar de assunto, ela fala, se não me contar quando voltarmos, vou fazer você se arrepender, hein? Não se esqueça que você ainda me deve uma performance da Odisseia. E o prota pensa, isso é tão problemático, mano. E fala pra ela, por que você não pede ao próprio Grufeyang te dê uma Odisseia no futuro? E ela exclama falando, verdade. E pensa toda bobinha fofinha, será que ele me faria esse favor? E o prota bufando fala, não posso confirmar, mas direi a ele seu pedido. E ela mais uma vez, toda meigazinha, fala, muito obrigado, Yu Shen-yong. E o protagonista já não aguentando mais essa situação fala, tudo bem, professora, você deveria voltar para o seu próprio navio de batalha e se familiarizar com a matriz. Só que ela toda chabichona fala, ele te ensinou essa matriz divina dos 12 trovões capitais também? Essa é uma das matrizes supremas celestiais do Palácio da Noite, do qual eu fazia parte. Apesar de minha mestre nunca ter me deixado usá-la, ela gravou a matriz inteira em minha cabeça. Atrair raios de baixo nível não será problema algum para mim. O prota diz que calculou e se combinar bem, o poder dos 12 poderiam atrair um dos 5 tipos dos trovões divinos. Seria o bastante para competir com uma família como Xingyang. E ela diz que é difícil garantir que a família Xingyang não vai os notar se concentrar uma matriz tão grande em cima da casa deles. Eles poderiam irromper a configuração da matriz só mandando 2 grandes mestres marciais de 2 estrelas. E o prota simplesmente diz, não se preocupe, eu levei isso em consideração enquanto vemos os navios de batalha chegando por cima da cidade. Já em cima da cidade do Alto Sol, o comandante Ruivo diz que eles precisam de um plano para dirigir esses navios de batalha em linha reta. Eles irão chamar muita atenção se fazer isso. O Santuário do Império da Chama do Crepúsculo é onde a família real se reúne, e seus especialistas existem e cerca de 30 deles podem estar já rodeando a situação. Só que como o santuário está sob controle da família imperial, eles não recebem ordens de nenhuma outra pessoa. Enquanto a cidade imperial não for ameaçada, eles não receberão ordens do imperador. Mesmo que as 4 grandes famílias sejam exterminadas, eles não irão se interferir. O prota concorda e diz, realmente, existem algumas mentes brilhantes por aqui e não podemos encarar elas de frente ainda. Logo, ele faz um selo de mão e uma energia azul começa a surgir de suas mãos e cobre todos os navios de batalha, deixando eles basicamente invisíveis. O prota diz que isso é apenas uma arte secreta de ocultação, ele não consegue aguentar por muito tempo e não vai enganar quase ninguém ali. Mas, pelo menos isso vai deixar claro que eles não estão ali para causar problemas. O prota pensa que algumas consciências extremamente fortes têm os observados com cuidado desde que eles se aproximaram da cidade. Felizmente eles não têm mostrado hostilidade alguma. 2 deles têm seguido o caminho inteiro, entretanto só parecem estar os monitorando. O prota pensa, vocês podem até nos observar quanto quiserem. Com essa coisa, como o núcleo dessa matriz, o Palácio Rushang nunca será capaz de limpar seu próprio nome. Na sala de reunião da família Xingyang, vemos um ancião dizendo que nos últimos dias tem se sentido ansioso. E com um nível de cultivação alto como o dele, isso não deve estar acontecendo por nada. Quem dizia era o atual patriarca da família Xingyang, Xingyang He. Ele era um grão-mestre marcial de 4 estrelas e diz que Xiang Kun não retornou da cidade marcial ainda, o que pode ter acontecido. O mordomo da família principal diz que realmente ele ainda não tinha retornado e ele não sabe o motivo. E o patriarca diz que isso não era certo. Apesar de Xiang Kun ser apenas um mestre marcial de 1 estrela, ele ainda era um grão-mestre marcial, afinal de contas. Além dele também já ter refinado seu artefato divino Xuan de vida. Se não conseguir atingir nada, ele deveria ser capaz de retornar ileso. Como a cidade da chama marcial é apenas uma cidade pequena de Chanshui, não é forte o suficiente para derrotá-lo. E o mordomo diz, talvez ele tenha algum negócio urgente e foi a outro lugar. E o patriarca bufa. O herdeiro da família morreu. O cara deveria saber a situação e a gravidade. Só
que o patriarca rapidamente muda seu discurso e ri. A morte do atual herdeiro não foi uma coisa ruim. Seria ainda melhor se alguns outros morressem também. Só assim, seus netos teriam uma chance de entrar na linha de sucessão da família. O mordomo diz que mesmo assim, o figurante que morreu era neto direto do Ancião Supremo. Se ele descobrir sobre isso, as coisas ficariam feias. E o patriarca diz que era exatamente por isso que ele mandou Shang Kun para investigar e trouxesse o culpado para o Ancião Supremo. O patriarca diz que já mandou uma mensagem à seita da reunião dos céus e eles responderam que o Ancião Supremo está treinando em isolamento e ficará lá por um tempo indeterminado. Se eles não pegarem o culpado logo assim que o Ancião Supremo perceber que seu neto foi assassinado, nem mesmo ele, o patriarca, seria capaz de aguentar o que está por vir. E o ancião fala, então devemos mandar alguma outra pessoa para a cidade da chama marcial? O patriarca disse que o herdeiro da família Xinyang não foi o único que morreu. Ele acha que a família Shang também deve ter mandado alguém lá. Apesar de Shang Fengzi, que morreu, era apenas um descendente, ele ainda fazia parte dela. A família Xingyang não pode ser o único se esforçando com isso. Eles deveriam informar a família Shang e ver como eles reagem. E como todo bom puxa-saco, o mordomo diz que isso era verdade. Se a família Shang agir também, Qian Shui não poderia fazer nada e simplesmente teria que entregar o culpado. O patriarca então pergunta sobre Xin Yang Ming, que foi participar do banquete comemorativo de Ma Feibai no Palácio Rusheng, e pergunta se ele já retornou. E como a gente já sabe, é óbvio que ele não retornou. Afinal de contas, nosso protagonista já mandou ele de comes e bebes. Ouvindo isso, o patriarca fala, eu tenho um mau pressentimento de que esses dois incidentes estão de alguma forma conectados. Isso o estava o deixando apreensivo. Mesmo ele não conseguindo encontrar uma conexão entre ambos, de alguma forma, ele estava realmente tendo um pressentimento ruim sobre isso. E nessa hora, ele exclama, pois sente alguma coisa chegando muito rápido. Então, ele desvia para o lado, quando um super relâmpago cai no meio da sala onde ele estava conversando. Ele rapidamente se apressa, gritando, saindo de sua casa, perguntando quem se atrevia a provocar a família Xinyang. E quando ele olha para cima, ele exclama assustado, pois percebe que uma cratera tinha aparecido onde vários e vários relâmpagos caíam. Ele grita falando que o poder continha uma energia violenta. Era muito frio de congelar os ossos, é como se tivessem caído em um abismo de gelo. Então ele grita, esse é o Qi-Yin do frio extremo, do Palácio Rusheng. Cara, o protagonista é foda pra baralho, filho. Ele tá armando pro Palácio Rusheng pra parecer que eles e a família Xinyang tinham uma treta, velho. O patriarca pensa que em todo o Império da Chama do Crepúsculo, apenas o Palácio Rusheng tem o Qi verdadeiro com tamanha concentração de Qi de gelo. Mas a pureza desse Qi que ele sente, nem mesmo o mestre do palácio tinha um Qi de gelo tão puro. O que estava acontecendo aqui? Será que Xin Yang Ming teve algum problema no palácio? Saindo de seus pensamentos, ele grita irritadíssimo, falando onde a pessoa que fez isso estava. Era para se mostrar já. Se foi tão corajoso para fazer algo assim, deveria assumir o risco. Apenas os perdedores se escondiam. Só que em vez de aparecer, mais e mais relâmpagos começaram a cair, fazendo todo mundo exclamar assustado. E isso não parou por aí, e a chuva de relâmpagos aumentou ainda mais, e todo mundo já não sabia mais o que fazer. O patriarca, vendo isso, só podia se perguntar quem era, quem estava se atrevendo a provocar a família Xinyang. Só que então ele pondera que isso não era só uma provocação, isso era uma declaração de guerra pura. Raios e geadas tão poderosos, se esses golpes acertar o chão, não será apenas um problema deles. Toda a família Xinyang será explodida em pedaços. Nessa hora ele olha para um determinado lugar e exclama. Então ele diz, eu posso sentir sua presença, e canaliza sua energia fazendo um elefante de energia vermelha se condensar e avançar em uma direção. Nessa hora vemos o campo de força que nosso protagonista estava se desfazendo, e ele debochando falando, você finalmente nos encontrou, mas e daí? Logo, todos os navios perdem seu campo de força, e vemos que a família Xinyang estava cercada, e vários relâmpagos de Qi de gelo caíam no mesmo local. Usando aquele jade que ele roubou como epicentro, o protagonista grita,
trovão Yang de ouro divino e trovão Ying de água divino. Exploda-os em pedaços. E então, da matriz, um super mega ultra trovão caía como se fosse uma cachoeira em cima da família Shin Yang, mano. Esse golpe varreu completamente o ataque do patriarca, varreu os anciões que estavam observando tudo, varreu tudo que tinha pelo seu caminho como se fosse nada, mano. Após isso, quando a fumaça baixou, vemos uma cratera que parecia que tinha caído um meteoro no meio da cidade, mano. Nisso, ainda conseguimos notar que vários membros da família Shin Yang sobreviveu. Eu tinha que tirar o chapéu pra esses figurantes, fi. Foram amassados, mas ainda estavam de pé. Eles pensam que todos sem um nível de cultivação alto viraram pó. A família Shin Yang tinha história de gerações no Império da Chama do Crepúsculo, mas nunca havia ficado nesse estado deplorável. Até mesmo todo o terreno foi destruído. Eles não perderam nenhum dos membros principais, mas nunca havia sofrido tamanha vergonha antes. O patriarca já estava possesso, fi. Ele sai voando gritando, sua escória. Não me importo com quem você é, mas agora eu vou te achar e te matar. Então ele grita, todos os anciões da família Shin Yang ataquem. Precisamos eliminar esses insetos juntos. Juntos, vários deles estavam flutuando e chegaram no centro da formação. Só que então eles perceberam que algo estava errado, pois todos os navios de batalha estavam vazios, o que faz eles ficarem em dúvida e em silêncio. E então, enquanto o patriarca gritava perguntando onde eles estavam, ele tremia amaldiçoando quem fez isso. E um ancião chega o chamando. Ele aponta mostrando para a pedra de alto nível, que era no mínimo de 7 rank, que estava flutuando perto deles, exalando um ki muito forte. Nisso, já vemos o navio de batalha do nosso protagonista muito distante dali. E em cima deles, o guardinha tava rindo pra caramba, falando, nós realmente fizemos algo insano. E o outro dizia, isso foi incrível, invocaram um raio para bombardear uma família daquele jeito. Até as famílias minerais teriam pensado 2 vezes antes de fazer isso. O avô do protagonista dizia que a família Shin Yang agora ficaria louca. Apesar de não serem capazes de os encontrar hoje, eles deveriam fazer preparações para uma longa batalha. A escala dessa vingança será gigantesca. E o protagonista fala vingança e bufa. Vamos ver se eles ao menos conseguem sobreviver ao que eu preparei. Seu avô estava pensando que essa operação toda fez parecer que a família Shin Yang tomou tanto dano, porque todos os prédios foram demolidos. Mas a parte mais importante delas são as pessoas, e nenhum dos especialistas deles estavam mortos. E o comandante Ruvo, que ouviu isso, se perguntava se o jovem mestre 1 tinha mais alguma carta na manga. Só que vemos que o nosso protagonista estava assustado com algo. Então ele grita, atenção, tem alguém muito poderoso aqui, fazendo todo mundo que estava com ele exclamar assustado. Logo, vemos uma rachadura no espaço-tempo aparecendo e alguém falando, você tem até um bom olho para uma criança. E então, um velho todo trouxa sai falando, como você me percebeu aqui? Coçando sua careca, ele fala enquanto encara nosso protagonista. Calma lá, é sério isso mesmo? Você realmente só tem 15 anos de idade, pirralho? Todos pensavam que não conseguia sentir a presença desse velho de forma alguma. É como se ele nem estivesse ali. Nem mesmo suas detecções universal conseguiram percebê-lo. Eles nem teriam acreditado que alguém estava ali, se eles não tivessem visto com seus próprios olhos. Esse cara era verdadeiramente uma potência. O Prota então diz, o imperador marcial do reino das 7 constelações, fazendo Shimeng e o figurante do corote exclamarem. Nisso, vemos a imagem. Esse era o imperador marcial? Uma força incontrolável se aproxima. Um amigo ou um inimigo. E com essa imagem foderástica, eu vou ficando por aqui. Essa foi a vingança parcial do nosso protagonista contra a família Shin Yang. No próximo capítulo vocês vão ver que vai ser foda pra baralho. Espero ver vocês lá quando chegar. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por a força que você está me dando. Eu tô passando por um perrengue, todo mês alguma coisa acontece. Dessa vez agora foi o meu monitor que foi por água abaixo. Então deixa seu like aí, comenta, compartilha aí pra ajudar. Se inscreve no canal se você não for inscrito, porque tá foda, viu? Se puder também, doa aquele centavinho pra ajudar o pai, pro canal continuar todo vapor. E fui!